Salut, salut, ça va? Vocês estão bem, gente? Então vamos lá para mais uma aula, tá bom? E hoje a aula tá muito legal, uma aula completa sobre o verbo être e como utilizar o verbo être. Gente, olha só, eu preparei essa aula aqui e se você, mesmo que você já tá lá no nível avançado, você que está começando, essa aula é de extrema importância, essa aula tá completa. Eu vou te ensinar hoje falar sobre o verbo être, tá? E todas as formas que a gente consegue utilizar ele, todas as formas, como é que a gente pode utilizar ele em vários atos de comunicação. Então fica aqui comigo, roda minha vinhetinha que eu já volto com você. Então, gente, na primeira aula nós aprendemos, né? Eu te falei sobre o verbo être e as formas que a gente utilizou para se expressar, né? Para os primeiros atos de comunicação. E o verbo être a gente pode utilizar para muito mais coisas, como né, nacionalidade, estado civil, situação de espaço, estado de saúde, falar da hora, descrição física e descrição moral e também profissão, tá? Então, essas são, digamos, as formas, como é que a gente pode se comunicar em francês com o verbo être. Então, vamos começar pela primeira coisa, tá? A nacionalidade. Mas antes de tudo, se você tem gostado dos meus vídeos, se inscreve no canal, tá bom? Porque isso me motiva a gravar mais ainda. Então, olha só. Nacionalidade. Mas antes de a gente começar, me fala aí, qual é a conjugação do verbo être? Vai, vou te dar um minutinho aí. Qual é a conjugação do verbo être? Vamos lá. Je suis, tu es, il est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. De novo, je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Então, o verbo être, primeira coisa que a gente também, uma das primeiras coisas que a gente consegue falar quando a gente sabe o verbo être é falar da nacionalidade, né? Je suis brésilien, je suis brésilienne, je suis italien, italienne. Outra coisa que a gente consegue falar com o verbo être é o estado civil, je suis marié, je suis divorcé, je suis célibataire. A gente consegue expressar a questão do estado civil, situação de espaço e tempo, no espaço e no tempo. Então, olha só, je suis au Brasil. Então, eu estou no Brasil, je suis au Brasil. Tempo, on est en 2023. Nós estamos em 2023, a gente está em 2023. On est en 2023, on est en 2024. Nous sommes en avril. Nous sommes en avril. Então vejam que com o être eu consegui falar onde eu estou, Brasil. Je suis à Curitiba, né? Então você consegue expressar a situação, onde é que você está naquele momento. O ano, on est en 2023. O mês, nous sommes en avril, ok? Quarta coisa que a gente consegue expressar também com o verbo être é o estado de saúde. Isso aqui é muito importante a gente aprender, né? Então, a gente fala, né? Ah, eu tô doente. Como é que eu digo eu estou doente em francês? Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Gente, claro que se você for para a França ou se for para o Quebec, esse suis, je suis, é outra coisa, eles falam de uma forma diferente, mas nada que a gente não consiga, entendeu? Entender, ou a forma que a gente fala, digamos, é correta, tá? Je suis. A gente sempre vai ensinar o aluno a forma correta de falar, tá bom? Eu faço assim porque a comunicação, ela passa, né? Então, não importa, se você está sendo compreendido, se você está sendo entendido, tá tudo bem. Se você também está entendendo, tá ok. Mas vamos aprender a forma correta. Com o verbo être, nós conseguimos falar da hora. Hora em francês. Agora, nesse momento, il est une heure. Il est une heure. Agora, il est 11 heures. E em francês, quando a gente vai falar da hora, é sempre o il est. Sempre o verbo na terceira pessoa, tá? Il est une heure, il est midi, il est 11 heures, etc. Então, il est. Outra forma que a gente pode utilizar o verbo être, o verbo être, é com a descrição física
e moral. Descrição física e moral. Então, a gente pode falar de caráter, qualidade, sentimento. Eu coloquei alguns exemplos aqui, tá bom? Para você entender melhor. Então, olha só. Je suis blonde, je suis blonde, je suis blonde. Então, eu sou loira, loura. Isso fala de característica física, né? Elle est créative, elle est créative. Então, tem uma qualidade, elle est créative. Nous sommes gentils, nous sommes gentils. Ils sont heureux, ils sont heureux. Então, eu posso utilizar o verbo être para falar, né, de características físicas, do caráter, de qualidade, de sentimento. Então, pesquisa vocabulário e já começa a fazer frases aí com o verbo être, tá? E por último, profissão. Então, je suis professeur, tu es médecin, il est technicien, je ne sais pas, il est technicien. Então, ela é avocata, olha outro exemplo. Ela é avocata, je suis professeur, je suis médecin.